Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou o Morem Balahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Emor. Hoje nós estamos no dia 28 do mês de abril do ano de 2026 e estamos no dia 11 do mês de Iyar, 11 do mês de Iyar do ano de 5786. Hoje, terceiro dia da semana, terceira aliá. A leitura de hoje está no capítulo 22 de Levítico Vaikra, capítulo 22, do verso 17 até o passuque 33. E eu quero aqui dar as boas-vindas, nosso muito bom dia, Boker Tov, a todos os nossos amigos internautas, a todos que têm estado conosco diariamente e também agradecer a todos que têm nos ajudado, que ajudam a manter a nossa comunidade com o envio das suas contribuições, e nós queremos agradecer imensamente. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade e você puder nos ajudar, também agradecemos, e porque há uma necessidade, né? Temos nossas despesas, que não são poucas, não são muitas, mas também não são poucas, e precisamos da ajuda, né? Então, se você se sente, se você tem participado conosco, né, e se sente agraciado, né, por tudo quanto temos proporcionado por meio do nosso canal, e você puder nos ajudar para que dessa forma também possamos manter, a gente também agradece, porque assim como você, outras pessoas também amanhã estarão tendo acesso ao nosso canal, à nossa comunidade, e também fazendo, digamos, se beneficiando, digamos assim, né, com esse trabalho que realizamos. Então, se você puder nos ajudar, você poderá enviar a sua contribuição por meio do Pix, e a chave é anusimbrasilcristiúma@gmail.com. Então, a todos o nosso muito bom dia, Boker Tov, um ótimo dia a todos. Pedimos que deixe o seu like dessa transmissão, e a você que hoje, né, dia 28 de abril, está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns para você e votos de muitas felicidades, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da terceira aliá Parashá Emor, capítulo 22, do verso 17 até o passuque 33. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e lhe dirás: o homem da casa de Israel e do peregrino em Israel, que oferecer seu sacrifício devido às suas promessas e às suas ofertas voluntárias oferecidas ao Eterno em oferta de elevação, para que sejam aceitas conforme a vossa vontade, oferecereis machos sem defeito do gado, dos cordeiros ou das cabras. Todo aquele que tiver defeito não oferecereis, porque não será aceito conforme a vossa vontade. E o homem que oferecer sacrifício de paz ao Eterno, especificando com sua palavra para cumprir uma oferta de promessa ou uma oferta voluntária,
do gado ou do rebanho, estes deverão ser sem defeito, para que sejam aceitos conforme a vossa vontade. Nenhum defeito haverá neles, cego, aleijado, com defeito no olho ou no lábio, com sarna ou impingem. Não oferecereis ao Eterno, e ofertas queimadas não fareis dessas coisas sobre o altar ao Eterno. E boi ou carneiro que tenham membros um maior que o outro, ou os cascos não fendidos, como oferta em benefício do santuário, os farás, porém como oferta de promessa para serem sacrificados no altar serão aceitos. E de testículos murchados, moídos, desprendidos ou cortados não oferecereis ao Eterno, nem fareis essas coisas aos animais na terra. E da mão do estrangeiro não oferecereis nenhuma dessas coisas como sacrifício ao vosso Deus, porque sua lesão está neles, defeito há neles, e não serão aceitos a vosso favor. Ele falou o Eterno a Moisés, dizendo: o boi, o carneiro ou a cabra, quando nascerem, ficarão por 7 dias atrás de sua mãe, e do 8º dia em diante serão aceitos por sacrifício como oferta queimada ao Eterno. E vaca ou ovelha, a elas e as suas crias, mãe e cria, não degolareis no mesmo dia. E quando oferecer de sacrifício de graças ao Eterno, para que seja aceito conforme a vossa vontade, oferecereis. E no mesmo dia será comido, não deixareis ficar dele até pela manhã. Eu sou o Eterno, e guardareis meus preceitos, e os fareis. Eu sou o Eterno, e não profanareis o nome de minha santidade, e sereis santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Eterno, vosso santificador, que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Eterno. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah b'torreinu, Baru atah Adonai noten haTorah. Nós estamos estudando a Parashá Emor, e a Parashá Emor, ela fala desde o princípio com respeito a sacrifícios, e no início da Parashá Emor, nós falamos com respeito aos Kohanins, sacerdotes, que se tivessem já por nascimento alguma deficiência física, ele não poderia exercer a função como um Kohen, como um sacerdote, e ele seria um sacerdote, porém sem oferecer o sacrifício, porque é um serviço sagrado. Então, nem o animal poderia ter defeito, e nem o ofertante também poderia ter algum defeito físico, e isso então impedia que ele se tornasse exercesse a função. Então, durante as leituras, o que nós temos visto é justamente isso. E hoje também na leitura nós encontramos aqui falando novamente dos animais, dos quadrúpedes, que eram então oferecidos a Deus, que estes não poderiam também ter defeitos. Deus não aceitava nenhum animal que fosse oferecido no altar com algum defeito físico. O animal deveria ser perfeito. Muito bem, até aqui nós já entendemos o que a Torá nos fala, que o sacrifício era um animal perfeito. O que nós vimos na Aliá de hoje fala sobre o sacrifício de paz. Nós já comentamos a respeito disso, mas como a Torá, ela traz muitas vezes o assunto
não só uma vez, mas traz em outros livros, né? Então, nós trazemos também, falamos um pouco mais a respeito do assunto, para que a gente possa realmente, às vezes até ajuda para memorizar o assunto em que a Torá realmente está nos falando. E o que a Torá fala hoje, na aliada de hoje, é sacrifício de paz. O que é um sacrifício de paz? É um sacrifício voluntário, né? Oferecido ao Eterno de forma voluntária. E por qual motivo a pessoa estaria trazendo esse sacrifício até o templo? Por gratidão. Nossos sábios falam que era por gratidão, cumprimento de votos e a comunhão e a alegria que ele compartilhava com Deus. Então, a alegria da família, a alegria de estar na comunidade, fazer parte do povo. Então, por vários motivos, um judeu que tinha uma vida alegre, ele também fazia esse sacrifício. Então, era por alegria, cumprimento de votos, porque daí quando fazia um voto tinha que cumprir, e também por gratidão. Então, a gratidão é tudo aquilo que Deus faz por nós, né? O livramento, o pão nosso de cada dia, a vida, tudo isso são bênçãos de Deus na nossa vida. E nós, então, cabe a nós sermos gratos, né? Agradecermos a Hashem por tudo quanto Ele nos concede. Então, esse sacrifício de paz, ele era diferente dos sacrifícios de expiação de pecado. O animal era o mesmo, mas o significado era diferente. Aqui não era para perdão. Aqui era apenas uma gratidão do homem e da mulher que levava esse animal e era então oferecido. Bom, diferente de alguns sacrifícios, esse sacrifício que era de boi, cabra, né, que era levado ao templo, de um animal quadrúpede que era levado ao templo, tinha 3 partes, ele era principais. Ou seja, o sacerdote, quando fazia o sacrifício do animal, parte desse animal era queimado no altar. Então, na parte de cima do rim e também na parte do intestino do animal, na parte de cima do intestino, existe uma gordura que é chamada releve. E essa gordura, então, era oferecida em sacrifício. Então, a parte deste animal, no caso, essas gorduras eram retiradas e oferecidas a Deus, queimada em sacrifício. A segunda parte era o peito, a coxa, que eram dados ao sacerdote. Então, ele também comia desse sacrifício. E o restante era comido pelo próprio ofertante. Então, ele levava um animal, dividia em 3 partes, a gordura era queimado, parte das coxas do animal eram dada para o sacerdote e parte deste sacrifício era comido pelo ofertante e pela família. Então, é um outro tipo de sacrifício, né, que a Torá fala, não sacrifício somente de expiação de pecado, mas de gratidão. Então, cabe a nós também, né, sermos gratos a Deus na nossa vida por tudo quanto Deus nos concede, pela alegria, pela paz, pela família. E como como oferecer esse sacrifício? A gente oferece hoje, nós fazemos a nossa tefilá, a nossa oração, nós rezamos, né? Então, por meio da oração, nós apresentamos a Deus o nosso agradecimento, é o nosso sacrifício, que é por meio da oração, da tefilá. Agora, o que nós podemos fazer, e que a gente já tem falado, e o judaísmo também ensina, você pode, ou antes de fazer as suas preces,
ou após fazer as suas preces, você separar, mesmo em sua casa, uma caixinha, onde você vai ali e coloca uma tzedakah. Você coloca ali algumas moedas, o que você quiser colocar. Então, colocar a tzedakah, entregar essa, ou não entregar, porque não é uma coisa obrigatória, mas fazer essa tzedakah é um ato de bondade e de agradecimento também. Então, nós temos o costume, em casa, após as preces, ou mesmo antes, você pode fazer antes também, e pode fazer depois. Após as preces, você coloca ali uma caixinha onde você coloca algumas moedas. E na sinagoga, da mesma forma, né? Então, isso é uma prática judaica. Na sinagoga, quando entramos na sinagoga, antes de rezar, nós já podemos deixar ali, nós temos a nossa caixa com da tzedakah. Então, você pode chegar ali e colocar a sua tzedakah. Ou depois do shacharit, depois do serviço, você vai ali e faz a sua tzedakah. Então, a gente vai estar falando mais a respeito disso, tá bom? Um grande abraço a todos, fique com Deus, um ótimo dia, que Hashem vos abençoe grandemente, um maravilhoso dia, um dia de bênção e de muita alegria. Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe o nosso canal. Shalom, shalom.